A paz do Senhor, você está no canal Ouça, Reflita, Escreva. No vídeo de hoje aprenderemos sobre o livro de 1ª e 2ª Macabeus. Fique com a gente. Fala galera, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que estejam bem. A gente vai fechar o nosso ensino bíblico falando sobre os livros históricos deuterocanônicos, os livros apócrifos, falando sobre 1ª e 2ª Macabeus. Antes da gente começar, eu quero me apresentar. Eu sou Bruno Saraiva, se você não me conhece. Eu sou idealizador e fundador desse canal. Também eu quero te convidar, se você quer aprender um pouco mais sobre a história de Portugal e a história do Brasil, quero te convidar a visitar agora um parceiro nosso, que é a Estaleiro Editorial Navegantes, uma editora independente, uma editora totalmente artesanal na sua construção, pesquisa e formação dos livros que eles trazem, que são livros que resgatam obras ali muito enriquecedoras e obras que fizeram muito sucesso, que muito provável você não conheça, falando sobre a história do Brasil e de Portugal. Então visita, são livros maravilhosos, é um produto que você vai se apaixonar e com certeza você vai deixar ele de uma forma bem visível na sua casa para todos olharem e perguntarem o que é esse livro. Também são livros fantásticos, então vai lá que você vai curtir muito. Se você não conhece, eu tenho um conteúdo, um curso chamado Curso Módulo Gênesis. É um curso voltado para todos os cristãos, é um curso que vai abordar fundamentos cristãos. Então tem todo o conteúdo aqui embaixo. Esse curso ele pode ser adquirido de 3 formas. A primeira é através do Hotmart. Então, um conteúdo de vídeo e uma apostila que vai ser disponibilizada para você com um único pagamento. Esse curso também pode ser dado através de aulas particulares para homens e casais, e também esse curso pode ser levado para a sua igreja. Então, se você tiver interesse, entre em contato, vai ser um prazer passar esse conteúdo para você. E também visite as nossas redes sociais, lembrando que esse conteúdo está sendo colocado no Spotify através de áudio, então divulgue para outras pessoas, entre lá no Spotify, se inscreva no canal do Spotify, se inscreva no canal do YouTube, é muito importante você fazer isso, porque isso vai dar relevância para o canal, e também visite a nossa página do Instagram, que tem tido um conteúdo muito da hora lá também. Fechado? Galera, hoje a gente vai fechar esse tema, como eu disse. Então, hoje a gente vai abordar 2 livros, que são livros que são... O primeiro o segundo é continuação do primeiro, também, e a gente vai abordar os 2 em um único vídeo, porque o conteúdo não é tão longo. Fechado? Primeiro a gente vai entender o porquê que esses livros não foram colocados dentro do cano protestante. Primeira é a datação e a autoridade. Então, os livros de 1º e 2º Macabeus, eles foram escritos durante o período intertestamentário, entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, é um período que não temos relatos bíblicos. Amém? Então, é um período de silêncio da Bíblia. Sabe aquela página em branco que tem entre o Novo e o Antigo Testamento na Bíblia protestante? Foi exatamente nesse período que o texto foi escrito. E também é um dos motivos pelo qual ele não foi colocado dentro do cano protestante. Embora seja considerado historicamente importante para compreender o período do domínio seleucida sobre Israel, e subsequente à revolta dos Macabeus, eles foram escritos em uma época posterior aos livros considerados canônicos pelos judeus da época. Então é o período de silêncio da Bíblia, então por isso que ele não está dentro do cano protestante. Isso também tem um significado que eles foram escritos por profetas que não são reconhecidos diferentemente do Antigo Testamento. Então são homens que escreveram esses livros que não têm o reconhecimento de serem profetas. Amém? A linguagem original dos livros de 1ª e Macabeus também é um problema. Enquanto os livros canônicos do Antigo Testamento foram escritos principalmente em hebraico, os livros de 1ª e 2ª Macabeus foram escritos em grego. Para os judeus da época, a literatura sagrada estava associada à língua hebraica. E
com base nisso também, eles não foram colocados dentro do cânon protestante. E para fechar, o conteúdo teológico e as práticas religiosas colocadas nesse livro. Então, alguns aspectos do conteúdo dos livros de 1 e Macabeus, como a ênfase na intercessão pelos mortos e a prática em orar pelos falecidos, podem ser vistos como distintos das crenças praticadas na teologia protestante. Amém? Então, lá em Hebreus vai falar, né, que ao homem cabe uma só morte, depois o juízo, que nós não devemos orar para os mortos. Então isso é algo que pesa bastante por eles não terem sido colocados no cânon protestante. Porém, na parte histórica, esses livros são muito importantes para você entender como o pós-Antigo Testamento e antes do Novo Testamento ele se desenrola um pouco antes ali da vinda de Jesus. Amém? Primeiro a gente vai falar de 1 Macabeus. 1 Macabeus ele faz parte, né, dos livros deuterocanônicos. Eles são aceitos pela Igreja Católica, porém, pelo cânon hebraico e pelos judeus e pelos protestantes, eles não são aceitos. O livro cobre um período de 175 a.C. e 134 a.C. e narra a revolta dos judeus lideradas por Judas Macabeus contra a dominação seleucida, dominação grega, e a restauração do Templo de Jerusalém. Olha que interessante. É um livro muito bacana de você ler e entender esse contexto histórico. Os personagens principais dos livros de 1 e 2 Macabeus, que nós estamos vendo agora, é Judas Macabeu, o líder militar e político da revolta, Matatias, pai de Judas, que inicia a revolta, Antíoco Epifânio, rei Seleucida, rei grego ali, responsável pela perseguição aos judeus, e Jonatas e Simão, irmãos de Judas, que continua a liderança após a sua morte. Amém? Os temas principais de 1 Macabeus é a liberdade religiosa. Então, justamente existe essa revolta porque eles queriam ter a liberdade religiosa de continuar crendo no Deus que levou eles até aquele momento. Outro ponto também importante é a restauração do templo. Então, Judas Macabeu, ele liderou a purificação do templo e a santificação e a volta das celebrações das festas judaicas. Outro ponto também dentro dos temas centrais é a fé e a resistência. O livro destaca de forma muito enfática a importância da fé em Deus e a resistência contra a opressão. Muito parecido com o livro de Judite nesse ponto. Quando a gente fala dos aspectos literários, é um livro histórico e narrativo. Então o livro ele se baseia em uma história, não tem nada fora disso. Então é o registro do evento da revolta dos Macabeus contra o Império Grego. A teologia, então, reflete sobre a intervenção divina na história do povo de Deus e a importância da fidelidade a Deus, e é um livro que descreve a batalha e eventos heróicos durante essa revolta. Então é um livro muito épico com relação a isso. Quando a gente fala de 2 Macabeus, é um livro que foi escrito ali 1080 a.C. e 1061 a.C., incluindo a morte de Judas Macabeus, que é um dos personagens principais no livro de 1 Macabeus. Os personagens já em 2 Macabeus encerra também a história de Judas Macabeus, que esse livro narra a morte de Judas Macabeus. Antíoco Epifânio continua sendo a figura importante, e também Nicanor e Timóteo, adversário dos judeus, nesse livro de 2 Macabeus. No livro de 2 Macabeus, quando a gente fala dos temas centrais, a gente vai falar do martírio e ressurreição. Então, 2 Macabeus destaca vários episódios de martírio, ou seja, pessoas que morreram em nome de Deus, em nome do Evangelho, enfatizando a crença e a ressurreição dos mortos. Então, outro ponto também importante dos temas centrais é a intercessão pelos mortos. Então, vai falar muito sobre isso, sobre orar pelos mortos, uma das características para compreender certas práticas na tradição católica. Então, por isso que os protestantes não colocam, é um dos pontos fundamentais para esses livros não estarem dentro do cânon protestante.
Aspectos literários, histórico e teológico, então vai dar continuidade ao livro de 1 Macabeus, vai contar a história com relação a toda essa narrativa, e é um livro extremamente didático. Então é um livro que aborda de forma muito precisa e muito simples as questões morais e teológicas ali do povo que estava vivendo ali aquele período. Então, assim, ambos os livros de Macabeus são importantes para compreender a história e a teologia do período intertestamentário, e são reconhecidos como documentos históricos e espirituais pela tradição católica, porém, pela tradição protestante, esses livros não entram. Então, mais uma vez, eu quero reforçar, você não vai ver pregações, principalmente se você for protestante, falando desses livros, porém esses livros, no contexto histórico, eles são muito importantes e nos dão uma noção de como foi esse período entre o Antigo e o Novo Testamento. Fechou, galera? Então, foi isso. A gente encerra esse conteúdo com relação aos livros históricos e voltamos com mais conteúdos com relação à Bíblia. Então, nos próximos vídeos, a gente vai falar de um outro fatiamento dentro da Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento, que a gente vai encerrar o Antigo Testamento, depois a gente vai para o Novo, falando livro por livro. Fechado, galera? Deus abençoe, comente, compartilhe, fique com Deus. Até a próxima.